Nós voltamos aqui com o Jornal da Rede Alesp, muita informação para você. Olha, e nós vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre o impacto da MP das vacinas no mundo político. Isso mesmo, Priscila. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana, com vetos, a medida provisória das vacinas. De acordo com o governo, a lei autoriza o Poder Executivo Federal a aderir ao instrumento de acesso global de vacinas da Covid-19, a COVAX Facility, e estabelece diretrizes para a imunização de toda a população. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com André César, cientista político. Bom dia, André. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Oi, André. Bom dia. Como nós dissemos agora no início desse segundo bloco, não é? O presidente Jair Bolsonaro sancionou vetos a uma MP sobre a compra de vacinas. Nós demos a notícia, mas queremos saber de você o que significa então, isso politicamente para ele, depois de tantas discussões em torno do porquê do governo federal não ser tão assertivo nessa questão de aquisição de vacinas? Bom, em primeiro lugar, trata-se de mais um passo, mais um movimento nesse processo de politização da pandemia, onde as vacinas são um elemento, digamos, central, né? Então, nesse sentido, ele não tinha como não sancionar a diretoria do executivo, né? Então, chegou o momento que ele precisou dar um fim, ou um fim provisório que seja, nessa questão. Mas a gente vê que não esgota a polêmica, o debate, ele continua falando bastante. Ontem, quinta-feira, em Minas e em Goiás, ele falou muito, incomodando até alguns aliados, mas faz parte da tática, da estratégia. Agora, de fato, a sanção, com a sanção da MP, mesmo com veto, o presidente tenta mostrar que, olha, nós somos responsáveis, o Planalto, o governo federal é responsável, não brincamos no assunto e estamos fazendo na nossa avaliação, isso o Planalto falando, pensando. Estamos tentando fazer no momento correto, que é agora, por conta de que não se tinha vacina, não sabia quem seria, quem forneceria. Então, tem todo um discurso já montado que, claro, não agrada a todos, ao contrário, desagrada boa parte da população, desagrada governadores, prefeitos, profissionais de saúde, quem está envolvido de alguma maneira no processo de enfrentamento da pandemia, mas, de todo modo, é um movimento importante e o governo se posicionando, tentando se colocar com um pouco mais de força nesse xadrez político. 2 dias depois, então, da MP, o governo decidiu comprar todas as vacinas disponíveis, então, da Pfizer e da Janssen. Isso é uma coincidência ou alguma coisa entre linhas? Sempre tem entrelinhas, né? Entrelinha faz parte do jogo e, claro, que é um processo em paralelo à questão de como vai ser sancionado, qual vai ser o texto final que se torna lei, né? Em paralelo, você tem as conversas, as negociações que são públicas, inclusive, né? Então, quando você tem certeza ou se acha que tem a maior garantia possível de que você vai oferecer, vai dar o dinheiro, você tem os recursos para comprar, tem a legislação que garante a aquisição desses insumos, quem vai entregar tem o material para entregar, então você já assina. Quase um casamento, quer dizer, dentro da mesma semana você tem esses movimentos. Agora, tem que ver se vai cumprir, né? Se nós teremos as vacinas, nós, em geral, somos bastante céticos com isso, dadas as dificuldades gerais que a gente está enfrentando, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Com relação à distribuição, produção e distribuição das vacinas. Então, agora é esperar os próximos passos. Mas, de todo modo, apesar de toda a crise, de todas as más notícias que a gente tem recebido em torno da pandemia e do embate político, é uma boa notícia, é inegável dizer isso. Uhum. Em relação também à troca do comando ali no Senado, na Câmara Federal, isso também pode trazer impactos para a compra da vacina e principalmente essa questão geral da vacina? Olha, de fato, hoje, com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, a gente, em tese, é bom repisar isso, em tese, o Planalto tem mais espaço para negociar
no presidente da Câmara, o Arthur Lira, e com o Rodrigo Pacheco no Senado. Mas tudo isso é muito volátil, é muito frágil. É o que eu sempre digo, a pessoa não é aliada, a pessoa está aliada. O grupo político que hoje, o Centrão, chamado Centrão, apoia o presidente Bolsonaro e comanda a Câmara, é hegemônico na Câmara, até pela história desse grupo suprapartidário, pode mudar de posição amanhã, em função da evolução do quadro político. Isso é inegável e é inevitável. Agora, de todo modo, hoje o presidente Bolsonaro tem sim o melhor momento desde do início da pandemia, há um ano, o melhor momento para as negociações, para as relações e para o desenvolvimento desse trabalho conjunto para o enfrentamento da pandemia no parlamento. Agora, André, desculpa, Priscila, você falou dessas relações, né, também nesse momento, que nem sempre são aliados, estão aliados, não é? Uma notícia de hoje de manhã, dizendo que o vice-presidente, o Hamilton Mourão, disse que os governantes, os estados, têm que cuidar dos seus e têm que fazer o processo de lockdown e afins, diferentemente do que pensa o presidente da República. Nesse momento, você disse sempre que tem entrelinhas, né? Então, por isso que a gente gosta de ter especialista aqui. O que seriam essas entrelinhas do presidente falando uma coisa, o vice outra? Olha, o Mourão falando o contrário do Bolsonaro em assuntos importantes, relevantes, logo na sequência que o Bolsonaro se pronuncia, não é novidade, né? Mostra esse progressivo, lento, gradual, progressivo afastamento do presidente com o vice, né? Eles têm uma relação bastante complicada, bastante delicada, vamos dizer assim, e que está ficando cada dia mais claro, mais evidente, até em função de que o presidente Bolsonaro, na disputa para a reeleição no próximo ano, trocará de vice, né? Não será o Mourão. Então o Mourão fica, inclusive, mais à vontade para externar as opiniões dele. Claro que na distribuição de poder presidente e vice, quem manda mais é o Bolsonaro. Quem assina, quem tem a caneta é o Bolsonaro. Mas as colocações do Mourão, por menos poder que ele tenha, por menos tinta na caneta que ele tenha, ele acaba alimentando as posições dos governadores e dos prefeitos que insistem, na minha avaliação, inclusive com razão, no aperto do lockdown agora, já que nós estamos na fase aguda. E eu li hoje na imprensa, inclusive, que no entorno do Ministério da Saúde, do ministro Eduardo Pazuello, já se fala para as próximas semanas em mais de 3 mil mortes por dia. Quer dizer, então é inevitável, é praticamente inevitável que se tenha a necessidade de lockdown, e aí o Mourão fica, inclusive, bem mais à vontade para falar isso. E até a questão, você falou de termos eleições já para o ano que vem, né, 2022. O que essas medidas, essas decisões e até essa questão política relacionada à vacina acaba causando e pode ocasionar nas eleições 2022? Olha, a eleição, a gente sabe que foi bastante antecipada, a sucessão presidencial foi bastante antecipada pelo próprio presidente Bolsonaro, né? Que já é claro, público, notório, que ele só pensa naquilo, na reeleição. Esse é um fato. Então, a partir disso, toda a movimentação que ocorre na política, e hoje a questão da Covid é central para o país, é uma questão no limite de vida e morte da população, a gente não pode negar isso. Então, qualquer movimento, qualquer posicionamento, qualquer decisão, compra de vacina, abre, não abre o estado, a cidade, fecha comércio, tudo isso impacta na eleição. Realmente a gente está ainda no momento de bater todos os elementos no liquidificador da política. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai sair, qual o produto final disso. Mas, de fato, cada elemento, cada posicionamento vai ter muita importância, mesmo porque imagens, falas, propostas, tudo vai ser usado na campanha por aliados e por adversários de todos. Pois é, ainda falando dessa questão de eleição, André, se fala muito, e nós falamos no início do Jornal da Rede Alesp, sobre a questão econômica, o quanto no pós-pandemia vai se demorar para essa recuperação econômica aqui no Brasil. No mundo político, como é que funciona? Quem tomar uma decisão não favorável nesse momento que nós estamos vivendo, pode ter aquela
o popular dizendo, arranhar politicamente a sua imagem? Como é que funciona, então, ou pode funcionar depois da pandemia, você ter essa retomada política? Também existe esse impacto político? Não, sem dúvida. Na verdade, o parlamentar é um animal político. Ele tem o faro, os 513 deputados federais, os 81 senadores têm o faro político, sabem o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como fazer, quando fazer, porque eles conversam, inclusive, diretamente com suas bases. Eles têm uma conexão direta, imediata, tempo real, praticamente, com as suas bases. Então, há momentos que tem que se equilibrar. Vamos salvar a vida das pessoas, vamos abrir mais e com maior número de mortes, mas a economia não sente tanto. Então, a busca desse equilíbrio é permanente. Agora, há uma espécie de sentimento geral, coletivo, no mundo político, de que a situação atingiu um ponto crítico, né? Então, são medidas amargas para depois, lá um pouco mais à frente, começar a se soltar as amarras, né? E aos poucos ir retomando a normalidade. É como diria Maquiavel, você faz o mal de uma só vez e o bem aos poucos. Então, tem que se praticar isso. E o mal tem que ser feito agora pelo bem de toda a sociedade. Nós conversamos mais cedo com um professor de economia que disse algo bem semelhante, né? Em relação ali à retomada econômica do país. Né? Então, assim, termos essa situação agora de todos com o mesmo pensamento, vamos manter a questão do distanciamento, do isolamento, enfim, as medidas adotadas e orientadas, né? Para depois podermos, então, ter a recuperação. É dessa maneira que você enxerga, já levando para o lado político, todos ali, é claro que é difícil todo mundo pensar igual, né? Mas seguir uma direção seria o ideal? Não, sem dúvida. Primeiro, tem que ser claro com a população. As medidas têm que ser bastante claras, bastante bem explicadas para a população entender, olha, é isso e acabou, ponto. E agora, eu vi um economista falando recentemente, falou, mas não há economia sem vidas. Eu acho que, na minha avaliação, esse tem que ser o mote. Não há economia sem vidas. Então, vamos salvar as vidas para depois... E quanto mais efetivo, mais eficaz for esse fechamento, esse lockdown, com isolamento social, cada cidadão atendendo as deliberações, as demandas, o que se precisa, mais rápido e mais eficaz será a retomada. Há exemplos pelo planeta, né? Vários países que conseguiram isso, estão conseguindo fazer isso. Agora, o trabalho de convencimento de uma sociedade grande, complexa e dividida como a nossa é bastante difícil. Esse, sim, é um grande desafio para o homem público, para o político. Como convencer o seu eleitor a adotar medidas imediatas que vão, inclusive, contra, de imediato, também os interesses, né, que ele precisa no plano econômico. Mas é o único caminho que nós temos. André, você usou uma frase aí muito própria, a sociedade dividida, né? Nesse momento a gente sente muito, conforme os governos e o governo estadual vai falando das novas normas, nós vemos o quanto a sociedade está dividida, muita gente acreditando que é necessário, outras pessoas acreditam que não é fechando tudo que vai funcionar. Até que ponto essa sociedade dividida é reflexo, efetivamente, dessa falta de um só discurso no país, principalmente desde o início da pandemia? O quanto, efetivamente, hoje, se ter uma sociedade que questiona regras é porque não tivemos um governo que disse, olha, o Brasil todo vai ser assim e ponto. Bom, em primeiro lugar, essa divisão da sociedade não vem de 2018, vem, na minha avaliação, a partir de 2013, nas manifestações de rua. Mas é outra questão. Mas é um crescendo que nós temos desde então, 2013, que agudiza com a eleição, com a campanha eleitoral de 18 e ganha ainda mais elementos, mais força a partir da eclosão da pandemia, há um ano. Então, o que você tem hoje é o reflexo de uma realidade maior, que é uma divisão política e social clara, evidente, e que o atual governo tem como tática, como estratégia, como plano de ação, inclusive, alimentar esse quadro de desentendimento, de turbulência, até a busca de um certo confronto com o outro, para se alimentar
e ganhar, manter a sua força visando as eleições. Como nós falamos agora há pouco, o governo, o presidente Bolsonaro, só pensa basicamente na reeleição. Então, nesse sentido, essa ação de confronto alimenta o seu eleitorado, os 25% a 30% de eleitores que são o Bolsonaro raiz, que a gente fala, né, o eleitor mais fiel dele, que apoia esse discurso, que apoia essa postura. Então, eles vão seguir juntos. E ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro e aos seus aliados, interessa essa questão. Então, essa divisão, desse ponto de vista, é interessante no plano político. André, já em outros momentos, você acompanha já a política há muitos anos, já se percebeu situação semelhante à que nós vivemos hoje? Claro que estamos num momento diferenciado por conta da pandemia, mas essa divisão até política, de ideias e até um embate, né? Hoje a gente vê muito embate entre as pessoas, não só ali no cenário político, não só durante as eleições, mas entre o próprio cidadão. Não, de fato, é um quadro bastante incomum na história brasileira, política recente. Não há, a partir da redemocratização, não dá para lembrar um quadro parecido. O que você tem sempre na primeira eleição, quando o presidente Collor foi eleito, em 89, ali a primeira eleição, mais de 20 candidatos, havia uma questão, a queda do Muro de Berlim, que jogava os candidatos da esquerda contra os liberais, os chamados liberais à época, né, inclusive o presidente Collor, mas de forma tão aguda, e aí com esse elemento extra que é a pandemia, nós nunca vimos isso. Então, é um quadro que a gente está tentando ainda entender, trabalhar em cima dessa realidade. E o que é mais dramático na nossa avaliação é que o futuro imediato, quer dizer, a gente não vê no horizonte mais próximo uma retomada de um diálogo maior. Parece que é uma fratura, uma cisão que vai ser muito difícil da sociedade como um todo superar. Agora, André, nós estamos conversando com o André César, ele é cientista político e está nos ajudando nesse momento a entender algumas entrelinhas, como ele bem disse no início, todas as falas têm entrelinhas, né, André? Muita gente questiona o senso comum e as pessoas que não conhecem esse dia a dia da política, por que em outros momentos da história do Brasil tivemos impeachment e nesse momento as pessoas não veem base efetivamente para se ter um impeachment no Brasil. Muita gente discute isso, fala sobre isso. Para quem não é próximo da política, para que tenha uma compreensão melhor sobre esse cenário. Não é tão fácil você tirar um presidente da onde ele está. Sim, na verdade, o impeachment é um processo baseado em elementos jurídicos, mas que é uma construção que trata de uma construção política no limite, né, no final. E é um processo dramático para a sociedade. Você afastar um presidente tem impactos na vida nacional como um todo. Então, não é uma decisão, vou tomar um copo d'água. Não, não é isso. Passa bem ao largo. É muito difícil, é muito complexo. E com o elemento extra que nós falamos aqui, a pandemia, isso deixa ainda mais dramática essa realidade. Agora, o que nós temos é que hoje não há um interesse do establishment como um todo em afastar o presidente Bolsonaro. Porque os adversários, que também estão olhando 2022, avaliam que o presidente, dado o quadro e o que se desenha daqui para frente até as eleições de outubro do ano que vem, o presidente Bolsonaro pode chegar muito enfraquecido. E isso daria condições para se tirar do voto o presidente. Agora, isso já aconteceu na história recente, quando houve o mensalão com o presidente Lula, onde se decidiu, as elites políticas, o establishment decidiu mantê-lo no poder, não afastá-lo, não abrir um processo de afastamento, de impeachment, e o presidente Lula foi reeleito com mais votos, com mais peso, com mais força política. Então, é uma jogada arriscada, mas, na minha avaliação, inclusive, no âmbito, não entrando no mérito da questão, mas no momento que nós estamos vivendo, março de 2021, com a pandemia estourando, onde nós todos aqui estamos em risco absoluto de pegarmos a doença, temos problemas sérios, afastar um presidente agora seria muito e muito mais delicado. Sim. E até o olhar, né, dos outros países para o Brasil também
acaba comprometendo economicamente, risco Brasil, já que nós já tivemos 2 impeachments, né? Então, um terceiro seria realmente muito delicado para o país. André, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente se dá para fazer até um comparativo com a situação que os Estados Unidos viveram até então ano passado, né? Tendo ali como presidente Donald Trump, que tinham decisões também que acabavam dividindo ali a população. Claro que nós temos uma diferença muito grande em relação aos países, né? Brasil e Estados Unidos. Mas você acha que a gente tem uma linha de pensamento, pelo menos ali, que consegue convergir? Olha, é uma comparação trágica, eu digo, né? Porque o governo Bolsonaro sempre se espelhou no presidente Trump, né? E muitas medidas dos atos e dos fatos e das proposições e do dia a dia foi baseado olhando o irmão do norte, né, os Estados Unidos, e o presidente Trump. Então, você vê que os Estados Unidos são os campeões de casos de Covid, de óbitos, é um país também que sentiu muito, o negacionismo imperou durante o ano passado, a pandemia, por conta da gestão Trump, negacionista. Então, e o país é um continente, uma federação com o Brasil continental, né? Então, essas similaridades acabam nos assustando, porque, olha, os Estados Unidos ainda não conseguem sair, é um processo longo, as mortes se seguem lá, o número de casos novos, e nós também. Para piorar o nosso caso, nós somos uma economia emergente, onde nós tínhamos problemas prévios, por exemplo, com a questão ambiental, que já no governo Bolsonaro já era, em 2019, primeiro ano do Bolsonaro, já era um problema, onde a comunidade internacional sempre olhou com restrições, e isso tudo somado cria o pior dos mundos. Então, eu vejo essa comparação como algo bastante, digamos, dramática, e é preciso aí sim uma virada de mesa no âmbito, dentro das regras, claro, uma virada de mesa dentro do governo para melhorar o quadro geral. Ok. Agradeço, então, a participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp de André César, cientista político. Muito obrigada. E você também que acompanha o Jornal da Rede Alesp, acompanha a nossa programação na TV, volta então a acompanhar o Jornal da Rede Alesp. André, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, obrigado.